O Manchester United venceu o Manchester City por 2-0 nesse domingo. Uma grande exibição do time do United que está com um treinador novo, né, o Michael Carrick, ídolo do time, volante campeão, multicampeão pelo United. E vamos dar uma olhada nos detalhes táticos desse jogo, né, quais que foram os acertos da estratégia do Carrick que anularam completamente o City e quais que foram os erros desse cara aqui em cima. Falando primeiro do City com a bola, eles iniciaram o jogo construindo um 4-3-3, forçando bastante amplitude com Semenyo e Doku na tentativa de espaçar o United, que por sua vez veio pressionando no 4-4-2. Os extremos bem fechados para ter superioridade e facilitar o trabalho no corredor central, e o risco calculado de ter sua segunda linha bem espaçada da primeira, já que você não pode esperar tanto apoio dos zagueiros quando existe o risco de tomar uma corrida do Haaland nas costas. E a questão mais interessante aqui, olha para que lado o United está direcionando a saída do City. Isso aconteceu a todo momento, inclusive nesses dois clipes. O Fernandes gruda no Rodri para tirar o passe dele e não deixar ele jogar. O Mbeumo fecha o passe do Kuzanov e direciona o jogo para o lado esquerdo, o lado do Alane, que não só é um zagueiro menos experiente, fazia seu quarto jogo pelo City, como também é um zagueiro que não joga de pé aberto. Os dois zagueiros nessa formação são destros, então o United até espera um pouco para saltar nele, deixa ele carregar e aí fecha dentro, força o passe para fora, que naturalmente vai ser um passe ruim pro Ake, e o menino sentiu o jogo, é inegável, estava sem confiança alguma para jogar para frente. Enfim, na segunda fase, o City transmutava para essa construção com o Ake e o Zanov praticamente na mesma linha que o Rodri, tentando gerar uma superioridade contra os dois da frente do United e jogar no corredor do meio espaço, com Bernardo Silva e Lewis desmarcando por fora quando fosse necessário para conectar o Doku e o Semenyo no jogo, já que o Pep faz questão de ter o Doku na amplitude para forçar o máximo possível de situações de 1 contra 1. Inclusive, olha como o United faz questão de balançar o mais rápido possível quando a bola chega no Doku para não deixar o lateral sem cobertura. No mais, o United se manteve compacto, deixando o Ake e o Kuzanov se receberem sem saltar muito neles, marcando quem realmente importa, que era o Foden e o Bernardo Silva, que tiveram um volume quase inexistente de jogo os dois. E o caso desse jogo mostra que nem a melhor defesa vai ser posicionalmente perfeita, mas o treinador vai fazer escolhas estratégicas que ditam onde que o adversário vai ter mais liberdade e até que ponto. Aqui em último terço a gente até vê a famosa linha de 6, quando as extremas baixam para permitir que os 4 defensores se preocupem só em defender a área, os laterais não precisem sair, e a zaga controlando muito bem a altura para segurar o Haaland, que fez poucas corridas e pareceu muito passivo no jogo. Outra coisa importantíssima que eu quero destacar nessa performance do United foi como os jogadores abordavam os atletas do City, sempre saltavam fechando perfeitamente a linha de passe de quem estava nas costas. O jogo por dentro do City não existiu. As compensações, as coberturas do United, sempre compacto, foram perfeitas e o time não se escondia, não andava para trás. Qualquer passe para trás era uma oportunidade de subir um pouquinho o bloco, todos os jogadores 100% concentrados, então partida de manual do United de Michael Carrick. Quando a bola abria e o City tentava fazer aquela infiltração do médio no meio espaço, o zagueiro ou o volante acompanhava, dependendo da altura do campo, e ninguém vinha nas costas do marcador para aproveitar. Isso não é culpa pura e exclusiva do jogo posicional, que preza pela ocupação do campo baseada em espaços, porque diversas vezes a gente já viu os times Guardiola acumulando jogadores no setor da bola. Além disso, lembra do que eu falei das abordagens e do fechamento de linha de passe? O Luke Shaw foi um cara que foi mestre nisso. O jogo dele, para mim, foi o melhor em campo defensivamente do United. Tanto que o Semenyo, extrema direita do City, teve só um passe para frente em 58 toques. Então, naturalmente, o Guardiola viu tudo isso, ele tirou o Foden para colocar o Cherki no intervalo e tirou o Alane, que estava nitidamente nervoso, para colocar o O'Reilly, que é lateral de ofício, e passar o Ake canhoto para a zaga, o que logicamente já resolveu o problema da saída pela esquerda. Vamos ver o que aconteceu. Então a primeira coisa é que o médio do lado oposto começa a vir jogar mais do outro lado, o Pep vê que seu ataque estava sempre em inferioridade e faz essa correção. O Bernardo e o Cherki começam a jogar mais próximos para tentar gerar um desequilíbrio, muitas vezes até no mesmo corredor, quando nesse recorte a gente vê a equipe do City em igualdade numérica, mas com uma superioridade posicional, gerando dúvida nos defensores do United. Então na primeira metade do segundo tempo o City até consegue chegar mais rápido ao último terço, mas não tem jeito, a recomposição do United foi muito rápida nesse jogo, eles defenderam a área muito bem. Como eu já falei antes, muita passividade não só do Haaland como de todo o time, poucos movimentos de ataque à área, de infiltração, de tabela, e não foi suficiente. Mais um jogo sem gols, 2 gols nos últimos 4 jogos da Premier League para o Manchester City do Guardiola.
Agora falando da construção do United, né? A gente vê o time em 4-2-3-1, Bruno Fernandes ali quase como um segundo atacante, o City pressionando alto em 4-3-3, com os laterais sempre encaixando e perseguindo os extremos. E a principal intenção do United desde o início foi encarar a pressão do City e se utilizar muito do terceiro homem para achar o Bruno Fernandes por dentro e ou inverter para acelerar do lado oposto. Aqui nesse início de jogo, o City preza pela superioridade nas zonas dos volantes, então encaixa individual nos dois volantes e deixa o Rodri sobrando, e um grande espaço entre linhas para o Bruno Fernandes explorar. Um zagueiro perseguir ele seria um risco muito grande contra as corridas do Mbeumo, que estava lá em cima afundando a linha do City. Então, alguns momentos depois, o City ajusta para descer o Rodri e subir o Lewis, lateral direito, e o que o United faz? Baixa o Bruno Fernandes e o Mbeumo lado a lado, forçando o 2-1 contra o Rodri. Então, o mais fantástico desses jogos entre times de alto nível é isso. A preparação é muito densa taticamente, os times têm um repertório extenso de formações e os ajustes são muito rápidos. Os clubes têm uma equipe gigante de analistas se comunicando com o banco a todo momento. É algo de outro mundo realmente. Até no caso desse jogo, um dos defeitos do City foi que demorou um pouco demais para se reajustar. Então, quando sofria assim em 2 ou 3 posses, 2 ou 3 lances, até realmente fazer o ajuste. Então mostra que nesse nível tem que ser o mais rápido possível. Pouco tempo depois o City muda de ideia, começa a pressionar quase que 100% homem a homem, mas continua a mesma coisa. Olha aí, desmarca do Bruno Fernandes, terceiro homem, inverte o jogo. O que impediu o City de sofrer gol no primeiro tempo foi também a última linha, controlando bem a altura, se utilizando da linha de impedimento para não entrar nenhum passe nas costas. E olha esse recorte aqui, um grande exemplo da estratégia do United, formando triângulos perto da bola para circular, manter a posse, escapar da pressão e 3 jogadores no corredor oposto só esperando a inversão de bola para acelerar a jogada. Outro problema do City foi a intensidade de impressionar a bola. Apesar dos 32% de posse, o United conseguiu reter muito bem a posse quando quis. E em último terço, o United buscava empilhar jogadores na última linha adversária, já que a defesa do City é uma defesa de baixa estatura e gerar chances em cruzamento como essa. Outra coisa que o United dominou nesse jogo foram as transições. O primeiro gol sai de uma transição de um escanteio do City, o segundo sai de um duelo individual na ponta e uma falha do Lewis para defender a área. Tem outro momento icônico de uma transição ofensiva que o United retém a posse, que é esse recorte onde o City fica completamente na roda. Isso aqui resume a partida. E o United domina também as transições defensivas. Olha aqui como a equipe pressiona a bola imediatamente. Todos os jogadores próximos da bola identificam rapidamente sua referência individual. Uma aula. Então, estreia muito animadora de Michael Carrick. A gente vê uma equipe muito concentrada, disciplinada, executando de forma maestral, uma estratégia muito bem definida. E com certeza vamos acompanhar o que vem por aí, porque o time apresentou uma organização fantástica. Muito promissor o trabalho do novo treinador do United.